5 desafios e 5 segredos de concordância verbal e nominal. A cada desafio que a gente conquistar aqui, um segredo novo é desbloqueado. Então, no final desse vídeo, você estará preparado para qualquer questão que cair aí em concordância. Só que para isso, vamos ajudar o Superman, então, a desvendar esses segredos. Primeira missão, nosso primeiro desafio de hoje é o seguinte. Tá? Lois, temos aqui o Lex Luthor, então causando o maior caos lá em Metrópolis. Temos Lois e Superman tentando ir para salvar o pessoal. Quando eu falo Superman voa para a cidade, voa, é o verbo, né? Voar é verbo. Lois voa até a cidade? Se tiver um helicóptero, ela voa até a cidade. Só que temos duas pessoas aqui, Superman e Lois. Quando é duas pessoas, a gente chama de sujeito composto. Nesse caso, voam, o verbo vai para plural. O que você aprendeu aqui? Aprendeu que existe sujeitos, existe verbo. O verbo é o voar, tá? Ó, voam. Aqui é um O. Voam para a cidade. Esse é o verbo. O verbo é tudo que você precisa de alguém fazer. Alguém voa. Esse alguém que voa, a gente chama de sujeito. Então, Superman é um sujeito. Lois é outro sujeito, porque ele que voa. Alguém fala, não é? Quem está falando é o sujeito e falar é o verbo. Andar, eu preciso que alguém ande, então andar é o verbo e quem está andando é o sujeito. Peidar, alguém peida, então peidar é um verbo e quem peida é o sujeito. Aqui temos dois sujeitos, então o verbo fica no plural. Se tivesse um sujeito só, o verbo ficaria no singular. Aprendemos então, desbloqueamos então aqui o nosso primeiro segredo. Segredo do sujeito composto, verbo no plural. Tá? Foi muito fácil esse primeiro desafio. Geralmente é assim mesmo. O primeiro é fácil, a gente vai subindo agora as dificuldades. Porque a gente precisa salvar Metrópolis. Porque Lex Luthor está causando muito lá. Tá? Falando em Lex, olha só. Lex reuniu seus capangas com um plano maligno. Pelo qual o verbo... Qual o verbo que a gente vai usar aqui quando falamos uma turma? Olha, uma turma. Uma turma é um coletivo de pessoas. Tá? Uma turma é mais de uma pessoa. Só que turma virou um coletivo. Aí, turma será o nosso singular. Tá? A turma, a gente trabalha como se fosse singular. Tá? O que a turma está fazendo? Planejando. Para planejar algo, eu preciso de alguém fazer isso? Sim. Então, planejar é o nosso verbo. Por isso aqui embaixo, ó, tem planeja, planejam, planejava e planejavam-se. Nem faz sentido para planejavam-se, na verdade. Quem está planejando? A turma. A turma virou um coletivo, sujeito coletivo. Então, ele está no singular. Então, o verbo tem que ficar no singular e nosso verbo é a alternativa a. O resto aqui, ó, planejavam, está no plural. Tá legal? Então, a gente tem cuidado, muito cuidado com isso. Se o sujeito é duas pessoas, verbo plural. Se o sujeito é coletivo, verbo no singular. Então, esse foi o segundo segredo aqui da concordância. Passamos, será que a gente conseguiu? Conseguimos aqui. A turma é um sujeito coletivo, tá? A turma estudava, olha aqui. O bando atacava. O bando é muita gente dentro do bando, mas o bando é um bando só. A equipe é uma equipe só, então a equipe vence. Veja que todos os verbos aqui ficaram no singular. Tá? E a gente já aprendeu que hoje, que isso aqui é um verbo, essa coluna todinha é verbo. E o lado de cá é tudo o nosso sujeito. Você já sabe o que é verbo, o que é sujeito agora. Tá legal? Então, temos agora o nosso terceiro desafio. Tá? O desafio agora é o seguinte. Jimmy Olsen está em choque. Alguém acabou de entrar na redação com uma notícia gigante. Tá? Mas aí, como é que vai ficar os verbos aí? Tá? Alguém que aparece.
Aparecer. Para aparecer, eu preciso que alguém apareça, ou alguma coisa apareça. Então, aparecer é um verbo. Sempre que eu preciso de alguém para fazer aquilo, é um verbo, tá? Então, aparecer é um verbo. Mas quem está aparecendo? Alguém. Opa. Alguém, então, é o sujeito. Sempre que eu pergunto para o verbo quem, ele me dá o sujeito. Tá? Nesse caso aqui, vai ficar o quê? Alguém. Quem? O sujeito indeterminado. Alguém apareceu. Né? Quando é indeterminado dessa maneira, o sujeito fica no... o verbo fica no singular. Tá? Algumas pessoas apareceram. Fala algumas. Tá vendo que tá no plural? Aí o verbo fica no plural. Alguém apareceu. Opa, uma pessoa apareceu. Alguém apareceu aqui. Uma pessoa apareceu. Então, se é uma pessoa que apareceu, o verbo em singular. Então, alguém aparece, tá? Esse aqui é o nosso terceiro segredo, tá? Um sujeito aqui indeterminado. Eu não sei quem que apareceu, mas alguém apareceu e essa pessoa está no singular. O que tem aqui aparecendo pra gente? Qual que foi o segredo aqui, ó? Alguém é um pronome indefinido. Eu não conheço, tá? Que indica uma pessoa de forma muito vaga. Tá escrito aí, ó, mas sempre no singular, tá? Então, quando falar aqui, igual os exemplos aqui falou, alguém chega no singular. Ninguém foge, singular. Nada acontece no singular. Tudo funciona no singular. Cada um sabe no singular. Cada um quem? Você não sabe. Todo. Todo o quê? Você não sabe. Nada. Nada o quê? Lembra, falou todo. Todos. Aí seria plural. Né? Alguns. Aí seria plural. Então a gente tem que concordar se parece aqui, ó. Falou ninguém, alguém tem mais característica de singular nesses casos. Tá legal? Então muito cuidado com isso aqui quando aparecer na hora da sua prova, tá? E nosso quarto desafio de hoje é o seguinte. Olha aqui. Atenção, cidadãos de Metrópolis! Um grupo de kryptonianos foi detectado se aproximando da Terra. Superman está preocupado. Tá? O Superman está preocupado que vários kryptonianos apareceram aí na Terra. Tá? Um grupo de kryptonianos à Terra. Tá? Um grupo de quê? Nesse casinho aqui, teremos dois tipos de concordância. A gente pode concordar que a gente viu com o sujeito coletivo. O sujeito coletivo que a gente aprendeu aqui hoje, um grupo. Um grupo só existe um grupo. Eu sei que o grupo tem várias pessoas, vários kryptonianos, mas a gente aprendeu com coletivo. Eu posso, quem chega, alguém chega. Então chegar é o verbo. Esse chegar vai estar concordando, pode concordar com o grupo. Alguém chega. Beleza? Né? Mas, todavia, contudo, se for um coletivo de alguma coisa no plural, você pode concordar com quem está perto aqui também, com kryptonianos. Tá? Porque aqui temos duas pessoas. Pode ser um grupo chega à Terra. Um grupo de kryptonianos chegam à Terra. O mais normal que a gente vai falar que chegam, porque a gente vai, kryptonianos é mais de uma pessoa. Então, normalmente, vamos colocar chegam. Um grupo de kryptonianos chegam à Terra. Mas é certo também eu falar um grupo de kryptonianos chega à Terra, porque você vai ver, eu quero concordar com um grupo, que é um coletivo, ou estou concordando com quem está próximo de mim, que é kryptonianos, está no plural. Tá? Tanto é que na nossa resposta aqui, colocou aqui, ó, quando temos um grupo de mais substantivo no plural, o verbo pode, veja o pode aqui, coloca até de outra cor, pode concordar com o substantivo que vem depois da preposição. Pode acontecer ou não acontecer, tá? Como kryptoniano, você está no plural, o verbo vai para o plural. Pode ir para o plural. Tá? Igual aqui, ó. Um bando de vilões ataca. Se você colocar ataca, concordando com um bando, que é apenas um bando só.
tá? Mas se você concordar aqui com vilões, que está no plural, você vai colocar atacam. Aí você decide. Ou aqui, ó, heróis está no plural, eu vou concordar com chegam. Ou se eu quiser escrever aqui também, todavia, um grupo, eu vou colocar chega. Tá? Ambas as frases estão certas aqui, porque a gente tem um coletivo, sendo o sujeito, e também temos alguém dentro do sujeito que está no plural. Então você pode concordar com qualquer um dos dois nesses casos. Ok? Belezinha? Então, ó, dica alienígena aqui para você. Quando der de mais plural aparecer, o plural geralmente vai vencer. Tá legal? E temos a nossa última missão, tá? Última missão de hoje, herói, tá? Esta é a mais difícil. Frações e expressões partitivas, tá? Mais da metade dos heróis de Metrópolis precisa aceitar a missão para salvar o mundo. Mais da metade dos heróis. O que eu faço aqui? Aceita. Aceitar. Alguém aceita. Então, aceitar é o nosso verbo. Está aqui. Aceita, aceito, aceitava, aceitarão. Aceitarão é no futuro. Só usando isso aqui para explicar o futuro. Quando for aceitarão, terminar urão, for A-R-M, lembra, passado. Aceitarão no passado. Se alguma palavra terminar com rão, mas for a, ó, tio, é futuro. Então, esse aceitarão aqui da alternativa D é no futuro. Tá legal? Mais a metade dos heróis. E o que você acha? Aceitava ou aceitavam? Vejam que a gente tem que heróis no plural. Quem está aceitando alguma coisa? Heróis. Mais a metade dos heróis é mais de uma pessoa. Nesse caso, aceitam, né? Olha só, heróis está no plural, então seu verbo também vai para o plural. Tá? Deu para entender isso aqui que eu tentei trazer aqui hoje? Que a gente viu aqui, ó. Nessa missão, a gente conseguiu missão completa. Acertamos essa questão aqui, tal. Aceitam expressão de fração, mais metade de, mais alguma coisa no plural, o verbo no plural, tá? Isso aqui é a regra. Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu que existe o sujeito simples. João é bonito, sujeito simples. Maria é bonita, sujeito simples, Maria. João e Maria são bonitos. O verbo foi para o plural, virou são. Porque temos duas pessoas, virou sujeito composto. Então foi isso aqui que a gente aprendeu. Sujeito simples, verbo no singular. Sujeito com mais de um sujeito, verbo no plural. Tá? Aqui, ó, sujeito simples e sujeito composto. A gente aprendeu hoje também sobre sujeito coletivo. Tá? Quando tiver só o sujeito coletivo, qual está aqui a turma, o bando estudou, a turma saiu, o verbo no singular. Aprendemos isso. Se tiver um coletivo mais alguma coisa no plural, aí você concorda ou com o coletivo ou com essa coisa no plural que a gente viu também dos kryptonianos. Não é a turma de marcianos chegou à Terra. Eu coloquei chegou porque concordou com a turma. Ou chegaram à Terra. Bacaninha, aprendemos isso hoje também. Aprendemos hoje também pronome indefinido, como tem existe alguém, ninguém, nada. O verbo fica no singular. Tá? Essas foram as dicas de hoje. E com isso você já vai sair muito na frente de todo mundo. Na nossa próxima aula, eu vou trazer as exceções, tá? São várias exceções que não seguem a regra. Adoram cair tanto no vestibular quanto no Enem e na prova na hora da escola, tá? Então não perca a nossa próxima aula. A gente estaremos aqui com as lanternas verdes aprendendo sobre exceções na hora da concordância.